Oi, tudo bem? Você sabia que na nossa caminhada cristã, uma de muitas coisas que nós não deveríamos ser é coadores de mosquitos? Isso mesmo. Esse é o nome que Jesus deu lá em Mateus 23, aos religiosos de sua época. Olha só o que Jesus disse aqui. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são os de serem justos com os outros, serem bondosos e serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Guias cegos, coam um mosquito, mas engole um camelo. Coam um mosquito, mas engole um camelo. O que estava acontecendo na época que o Senhor Jesus estava aqui conosco? Os religiosos de sua época, eles se preocupavam com coisas fúteis, com coisas de menos importância. Tinha sua importância, mas não era tão importante assim. E acabava deixando passar as coisas mais importantes, as coisas que mais Deus se importa. Você sabe que Deus se importa com algumas coisas nessa terra. E tem coisas que Deus se importa mais, tem coisas que Deus se importa menos. Essa é a grande realidade. E aqueles homens da época, Jesus chamou assim, vocês são coadores de mosquito. Porque vocês ficam separando aqui os mosquitinhos, mas os camelos, né? Vocês deixam passar as coisas mais importantes, aquilo que verdadeiramente importa para Deus, isso aí passa. E é isso que muitas das vezes nós fazemos, né? A gente se importa com tanta coisa, tanto debate, né? A gente hoje estamos com as nossas redes sociais e a gente começa a observar tanto debate calvinista com arminiano, ver se Deus, se é predestinação, se não é, se os dons cessaram ou se não cessaram, se mulher pode trabalhar, pode pregar ou não pode, ensinar ou não pode, tantas coisinhas. As pessoas param as suas vidas para debater tantas coisinhas, para querer obedecer tantas coisinhas, e as coisas mais importantes estão passando. Eu estou aqui preocupado com mosquitinhos, caçando mosquitinho, e aqui por trás de mim está passando camelos, passando uma montanha de coisas importantes que Deus importa, que Deus se preocupa. E que coisas são essas? Que Jesus disse aqui, né? Ser bondosos, serem justos, serem honestos, serem bondosos com outras pessoas. Olha a coisa que mais Deus importa aqui, em Isaías 58. Não é esse o jejum que eu quero, diz o Senhor. Eu quero que solte aqueles que foram presos injustamente, que tire de cima deles o peso, que os fazem sofrer, que ponha em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabe com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebem em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará. O que Deus se importa realmente? O que verdadeiramente importa para Deus? Qual é o debate que Deus se importa que nós fazemos? Se o meu irmão está se alimentando bem ou não está. Se o meu irmão está dormindo com frio, tem uma cama para dormir ou não está. Se o meu semelhante está bem de saúde ou não está? Foi preso injustamente ou não está?
Essas são as coisas que Deus verdadeiramente importa. Deus se importa com camelos e não com mosquitos. Então, uma das coisas que na nossa caminhada cristã a gente precisa tomar cuidado para a gente não ficar dando soco no ar, combatendo aquilo que Deus não pediu para a gente combater. Gastando a nossa força, a nossa energia, o nosso tempo, as nossas habilidades, os nossos recursos para financiar mosquitos. Sendo que Deus está se importando com o quê? Com obras sociais. Com coisas importantes. A gente, às vezes você vai rolando na internet, ali na rede social, né? E você vai vendo as pessoas parando, debatendo. E aí você vai ver os assuntos que elas estão debatendo, e dentro da sua liberdade, né? Que a gente mora num país livre. Mas são assuntos que não edifica, só causa mais divisão, debates. Só separa pessoas para um lado, para o outro. E você vê que não resulta em nada. Esses dias eu estava vendo, um pastor teve que ir na rede social pedir desculpa para a sociedade, porque ele comentou que ele acreditava em Jesus, mas ele também acreditava em signos. Achava interessante algumas coisas aparecer. E aí ele tem que pedir desculpa. Aí eu fui ver o comentário lá embaixo. Depois as pessoas comentando. E é bom mesmo. Um comentou assim, é bom mesmo pedir desculpa. Você vê pessoas patrulhas. A patrulha do corretamente correto. A patrulha dos donos da verdade. A patrulha da lei, se está escrito ou se não está escrito. Aí você vê as pessoas se preocupando com tantas essas coisinhas, né? A gente mora num país livre, uma pessoa não pode abrir o coração e dizer, olha, eu acredito em Jesus, mas eu acho interessante que algumas coisas parecidas, bate. E aí a pessoa tem que ir numa rede social pedir perdão para as pessoas acalmar. Sabe o que é isso? São as consequências do evangelho que nós vivemos hoje. Nós estamos virando patrulheiros da lei, advogados de Deus, preocupados com tantas coisinhas, e os camelos estão passando. E os pobres estão morrendo de fome, de frio. E as pessoas estão se suicidando. E as mulheres estão sendo estupradas, violentadas. E as pessoas estão sofrendo racismo, bullying. E cada dia o ser humano está tão doente. E a gente deixa essas coisas passar por nós e a gente fica se preocupando. Se mulher pode ensinar ou não pode ensinar na igreja. Se o dízimo é 10%, tem que ser 20%. Se eu tenho que dizimar também do bruto ou do líquido do meu lerite. Aí fica aqueles debates. E tanta patrulha, e tanta coisinhas e as pessoas ali achando que está fazendo uma grande obra para Deus. E Deus fala, olha, você sabe o que eu quero? É que você vai visitar o pobre e a viúva nas suas necessidades. É isso que eu quero que você se preocupe. Porque senão, em vez de ser discípulos de Jesus, nós vamos ser coadores de mosquitos, patrulheiro, né? Preocupado com usos e costumes, preocupado com tradições humanas, mandamentos humanos que têm aparência de piedade, e a piedade morrendo em nossos corações, né? Aí você vê lá em alguns lugares, né, o ano da prosperidade em janeiro. Esse é o ano do crescimento. Mas nunca é o ano de voltar à piedade. Nunca é o ano de sustentar mais, de dar mais cesta básica aos pobres. Pode ver. Por quê? Porque a gente está se tornando
esse tipo de cristão, esse tipo de discípulo. Um coador de mosquito. Né? Então essa palavra aqui é para nós refletirmos o que nós estamos fazendo na nossa geração. Né? Será que nós estamos repetindo os mesmos erros da geração passada? Ou nós estamos no caminho certo? Não sei. Reflita. Mas nós precisamos entender que Deus, existem coisas que são mais importantes e mais interessantes para o Senhor. Eu te provo. Uma vez, Jesus perguntou para os discípulos assim, o que os homens dizem que eu sou? Aí os apóstolos falaram, olha, uns dizem que o Senhor é Jeremias, mas Jeremias tinha morrido, reencarnação. Outros dizem que o Senhor é Isaías, reencarnação. Outro diz que o Senhor é um dos profetas que morreram. Qual que era o assunto ali? Reencarnação. Sabe como Jesus tratou isso aí? Não deu a mínima. Não ficou ali debatendo. Reencarnação não existe. Ele não ficou preocupado com essas coisas. Porque a preocupação de Jesus era outra. Não era ficar debatendo se reencarnação existe ou não existe. Jesus não veio aqui ficar debatendo os mistérios, debatendo aquilo que os ensinamentos. Não, Jesus veio aqui para mostrar como nós devemos se comportar. E olha, leia Jesus, não leia a Bíblia, leia Jesus e olha o que Jesus se portava. Com que verdadeiramente Jesus se portava? Com pessoas desviadas de Deus, com pessoas enfermas. Quais eram as preocupações do Senhor Jesus? Aonde ele focava o seu olhar? Você vê Jesus debatendo predestinação? Então por que você debate? Você vê Jesus parando para, olha, fulano de tal falou de signo. Fulano de tal falou de reencarnação. Fulano de tal está falando se guarda ou não guarda o sábado. Você viu Jesus debatendo? A não ser quando perguntavam para ele. A não ser quando confrontavam. Ele ali respondia. Mas essas coisas para Jesus não tinham importância nenhuma. Porque Jesus ele veio aqui e se compadeceu das ovelhas perdidas, como diz as Sagradas Escrituras. Então que nós não podemos ser um coador de mosquito. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus continue te abençoando em Cristo Jesus.